Então, hoje está iniciando essa série 5 Pilares da Identidade, Caminho para Aumentar o Autoconhecimento e a Autocura. Quais são esses 5 pilares? Então, a área 1 é a área da autenticidade. Então, um pilar é a autenticidade. Daí eu convido você a avaliar o seu momento atual. Quanto de 0 a 10 você sente que pode expressar quem você é? 0 seria nada, 10 seria plenamente. E aí você anota. E a ideia é fazer isso para cada um dos 5 pilares. Então, de um lado está a autenticidade, do outro lado está a consideração pelos outros. O quanto você... Uma coisa interessante é que a gente não tem como ter todos os 5 pilares no máximo. Esse não é necessariamente o objetivo. A ideia é sempre um combinar entre eles e você encontrar o seu equilíbrio. Não necessariamente o equilíbrio quer dizer meio a meio. O equilíbrio precisa ser natural, precisa fazer sentido com a sua natureza, com a sua maneira de ser. Então, eu falei do primeiro pilar, que é a autenticidade. Você pode entender ele como a sua expressividade, a sua expressão. O outro pilar é a consideração pelos outros. O quanto você vivencia esse pilar, o quanto você demonstra ele. Daí também, de 0 a 10, em relação à consideração pelos outros, o quanto você vivencia e expressa ele. O terceiro pilar é a responsabilidade, ou autorresponsabilidade, ou dedicação. Vou pegar a palavra dedicação. De 0 a 10, o quanto você faz tudo o que faz com dedicação. E aí você também pode dar atribuir um valor a isso. O quarto pilar é o pilar da abertura a novas experiências ou resistência a elas. Então, o quarto pilar tem a ver com a segurança. De acordo com a segurança que você sente, quanto mais segurança, mais abertura ao novo. Quanto menos segurança, menos abertura ao novo. Então, o pilar 4 tem a ver com a segurança, que no caso a ênfase que eu estou dando ao pilar 4, então eu estou usando 1, 7, 4 e 10. O pilar 4 é a abertura a novas experiências, ou resistência a elas. O pilar 10, eu falei, é a dedicação, é a responsabilidade, a autorresponsabilidade. E a interseção entre esse eixo vertical e esse eixo horizontal, ele se encontra no centro, no coração. No centro, bom dia, Milena, bem-vinda. O encontro do eixo vertical com o eixo horizontal se encontra no coração, no nosso centro emocional. Então, o quinto pilar é a inteligência emocional. Ou, entenda a inteligência emocional como o quanto você facilita a sua vida ao lidar com as situações que te cercam. Se você é muito autocrítico, pode ser que você torne as coisas mais difíceis. A inteligência emocional é essa flexibilidade para você lidar com a situação conforme ela se apresenta. Até aqui, se você acabou de chegar, você pode reassistir essa aula, ela fica disponível por um tempo ainda, ou no YouTube ou no LinkedIn. Então, até aqui, deixa eu verificar comentários, se eu perdi algum. Bom... Não perdi não, estou em dia. Qual que é a importância dos 5 pilares da identidade? É você utilizar eles para fazer uma autoavaliação, identificar qual é o seu ponto atual, muitos problemas, muitas dificuldades que a gente enfrenta está relacionado à relação que você tem com as emoções. E as emoções vão ser tensionadas, ativadas na relação consigo mesmo, na relação com os outros, na relação com a sua entrega ao que você faz, na sua relação com a abertura a assumir riscos, a exercitar a sua criatividade e na forma como você lida com as emoções. Então, esse é o contexto dos 5 pilares. A autenticidade. Enquanto você é você por completo, se permite expressar isso. O que se opõe a isso?
a relação com os outros. É na relação com os outros que você inibe a sua autenticidade. E quanto mais você inibe a sua autenticidade, mais sofrimento, mais mal-estar. Quando você deixa de ser quem você é para não incomodar os outros, você está incomodando você e isso vai afetar os seus próximos passos. Então, a autenticidade é o primeiro pilar. Depois, consideração aos outros. Não adianta ser autêntico sem consideração aos outros. É necessário esses dois pilares, esse equilíbrio entre os dois. Ser autêntico não quer dizer ofender as pessoas. Você pode ser autêntico tendo consideração. Muitas pessoas têm dificuldade de perceber que esses dois lados são conciliáveis, sim. É possível ter autenticidade para algumas pessoas, ou elas são autênticas, ou elas têm consideração, ou elas são agradáveis. Para algumas pessoas, ser autêntico significa fazer e falar o que quiser, independente de como isso chega nos outros. Quando você considera esse eixo horizontal da autenticidade e da consideração, você pode se permitir ser autêntico e ter consideração. O ter consideração não quer dizer inibir uma parte de você, mas quer dizer lembrar que você pode demonstrar consideração de forma autêntica. E você pode ser autêntico com consideração. É o combinar o melhor dessas duas dimensões, desses dois pilares de quem você é. Percebe como a nossa identidade é o eu, a nossa identidade, o nosso eu, a nossa máscara, aquele que a gente se mostra na relação com os outros, está profundamente influenciado pela relação consigo e pela relação com os outros. E no meio disso está a relação com as emoções, que você pode entender isso como o terceiro pilar ou o quinto. A ordem não faz diferença. É mais uma forma didática. É que vai ter momentos que eu me referi à inteligência emocional, ou seja, a relação com as emoções, como o terceiro pilar ou como o quinto, mas está na mesma. Eu vou me lembrar de usar ele como quinto. O terceiro pilar, então, eu vou trazer como a abertura a novas experiências. E eu vou me referir sempre à área da vida 4. E se você chegou depois, está aqui a mentoria, relações sistêmicas, 12 áreas da vida. Os 5 pilares são 4 áreas da vida. Elas formam um eixo vertical e horizontal. Então, as 4 áreas, mais a interseção entre elas, que eu estou chamando de inteligência emocional. Então, os 5 pilares. Autenticidade, consideração, autorresponsabilidade ou dedicação. Então, olha, eu vou falar de autorresponsabilidade, a hora de dedicação, mas são sinônimos. Abertura ao novo ou resistência ao novo, que no caso é o lado da segurança, que é a área da vida 4, que envolve também a relação entre família, envolve vários componentes. E a interseção entre esses dois eixos, vertical e horizontal, que é o centro, corresponde à relação com as emoções, com a inteligência emocional. Eu vou comentar um pouco de cada um deles e daí você fica sabendo que de segunda a sexta o horário das aulas, a princípio, vai ser às 7 da manhã, por conta de barulhos do ambiente. Então, de segunda a sexta às 7 da manhã tem aula ao vivo e às 18. E as outras, e às 11, e às 15, são retransmissões para quem não pode assistir no horário das 7 e das 18. Bom, então vamos olhar para cada uma das áreas. A imagem é de um eixo. Eu vou colocar, não sei se vai ficar visível, mas a imagem é desse jeito aqui. É um eixo vertical, um eixo horizontal e um vertical, onde tem autenticidade na área da vida 1, consideração, melhor, autenticidade na área da vida 1, consideração na área 7, autorresponsabilidade na 10, ou dedicação. Aqui embaixo, segurança, no sentido de abertura ao novo ou resistência ao novo. Se falta segurança, a gente resiste ao novo. E o centro é a inteligência emocional.